Pessoal, apenas para contextualizar mais ainda do que o vídeo anterior e também para citar a fonte de leitura e de informação para vocês, eu vou apresentar aqui, talvez a capa não esteja tão fácil a leitura porque ela está um pouco velha, mas aqui, ó, nessa primeira folha, primeira página, está escrito que é Bíblia de Estudo de Genebra. Para quem não sabe, essa Bíblia foi utilizada, a primeira Bíblia para o idioma inglês, utilizada por Shakespeare. Essa Bíblia ela teve credibilidade e funcionou por mais de 100 anos no idioma inglês, ok? Então vamos lá, ao ponto. Epístola de Tiago. O que está escrito e o que diz aqui sobre essa Bíblia de Estudo? A Bíblia de Estudo, ela não se limita a trazer apenas um texto atualizado, corrigido, etc. e tal, dos dias atuais, como as grandes imprensas, gráficas, tipo Sociedade Bíblica do Brasil, produzem. Não, ela é muito mais completa, ela é muito mais abrangente e ela traz uma coisa fundamental que a maioria das pessoas hoje não presta atenção, não segue, não respeitam e não fazem, gerando um anacronismo bíblico horrível, que é descontextualizar aquilo que o versículo diz do tempo, do espaço e da realidade, da autoria, da filosofia, do que era permitido e desejado pelos autores manifestar e informar, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos falar de novo. Epístola de Tiago, ok? Eu vou ler esse trechinho para vocês. O que diz aqui? Aqui é a página 1485, que é a folha de abertura do texto de Tiago, ok? Muito bem. O autor deste livro é Tiago, o irmão do Messias, Yehoshua, judeu, que você conhece na tradução como Jesus. O nome hebraico dele é Yehoshua, tá? Bom, o autor assume uma posição de autoridade na igreja, da qual certamente lhe correspondia, no caso Tiago, o irmão do Messias. Tiago, ele era um líder na igreja de Jerusalém. Isso, eu não sei, sabe, às vezes eu acho que essas informações não são passadas para vocês pelas autoridades religiosas que vocês seguem. Então vamos passar aqui. O Tiago era um líder na igreja de Jerusalém e foi ele que presidiu o concílio de Jerusalém. Isso é muito importante, importantíssimo. Isso você vai encontrar no livro de Atos, capítulo 15. E também ele é identificado em Gálatas 1,19 como o irmão do Messias. Ele foi considerado um dos pilares da igreja. Olha a importância de Tiago, que eu não vejo as pessoas falarem sobre Tiago hoje em dia, nem pastor, nem ninguém. As pessoas não falam sobre Tiago. Por quê? Essa é a questão. E como eu disse no outro vídeo, existem umas divergências doutrinárias claras e nítidas da parte dos apóstolos com relação aos ensinos de Paulo. E é isso que nós vamos mostrar no decorrer do tempo que nós estamos fazendo nos próximos vídeos. Mas continuando a leitura. Ele foi considerado um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. Isso está escrito em Gálatas 2, capítulo 9, versículo. O Novo Testamento cita Tiago como um dos filhos de Maria, a mãe do Messias. Isso está lá em Mateus 13,55, Marcos 6,3. Tiago, junto com seus irmãos, inicialmente ele ficou igual todas as pessoas ficaram ao seu tempo, céticos, esperando para ver realmente essa pessoa e o Messias, porque era esperado, mas tinham as dúvidas e por aí vai. E essas questões que foram colocadas aqui, elas retratam a plenitude das pessoas da época. Imagina, é um fato novo naquele século I, como seria um fato novo hoje, no ano 2023, algo a nível de fugisse à normalidade das coisas que nós estamos acostumados a ver. Então, Tiago, junto com os seus irmãos, ele foi convertido
quando tornou-se uma testemunha ocular da ressurreição. Isso está escrito em 1 Coríntios 15:7. O historiador da igreja primitiva, quando eu falo pais da igreja, patrística, os doutores também, tem outro título, doutores da igreja, estou me referindo a esses, né? Então, assim, o historiador da igreja primitiva, Egésipo, identificou Tiago como Tiago o Justo, testificando da sua extraordinária piedade, seu zelo pela obediência à lei do Eterno. Olha, só para esclarecer, lei do Eterno é a Torá, a Tanar, que é o que existia naquele período. E a sua singular devoção à oração. Foi dito que os joelhos de Tiago se tornaram tão calejados por causa da oração que pareciam joelhos de camelo. É o que está escrito aqui na página 1485 da Bíblia de Estudos de Genebra, que eu estou lendo para vocês. Flávio Joséfo, que é um dos historiadores também, tem as obras dele, a história da antiguidade, assim, é um historiador que vocês deveriam ler, estudar, conhecer. Ele registra que Tiago foi martirizado no ano 62 depois do Messias. Eusébio é um dos que escreveram a história da igreja, são os pais, um dos pais da igreja, vamos chamar assim. Eusébio diz que lhe bateram até a morte com uma clava, depois de ter sido atirado do parapeito do templo. Egésipo também registra que foi lançado do pináculo do templo. Características e temas da epístola do irmão do Messias. Lembrar, né, que nós estamos falando do irmão do Messias, não é quem nem sequer parente seja. O escrito de Tiago tem sido considerado uma epístola, um sermão, enfim, uma forma de literatura de sabedoria, né? E também uma exortação moral. Essas categorias são todas pertencentes à forma de escrever e de viver de Tiago. A epístola tem um marcante sabor judaico e refere-se ao texto do Antigo Testamento com frequência. Então, quando eu falei agora há pouco aqui sobre a lei do Eterno, Torá, Tanar. Torá, Neviim, Ketuvim, os ensinos, que traduziram como lei, os profetas e os escritos. Então, talvez seja essa uma das razões que ele não seja tão falado nas igrejas modernas, vamos chamar assim, tá? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Assim, a estrutura literária dessa epístola de Tiago, ela é usada juntamente com aforismos, que são figuras de linguagens concretas, extraídas da natureza e agrupamentos de ditos que têm uma similaridade muito nítida com o ensino do irmão dele, obviamente, o Messias e Yehoshua, traduzido como Jesus. Destaca a importância para se tratar e lidar com o ponto de vista da fé, portanto, uma epístola muito doutrinária, e o relacionamento que existe entre a fé e as obras da lei, gente. Tá surpreso? Obras da lei. E essas obras da lei, que mais para frente nós vamos entender melhor o que isso significa e como isso chegou até os dias de hoje através das traduções, ela no século I, no cristianismo primitivo, ela existia e era respeitada. No decorrer do tempo e do espaço, houveram conflitos entre a igreja e a sinagoga, e isso foi alterando inclusive o conteúdo das traduções, através dos pais da igreja e através das informações que existem sobre isso. Não é nenhuma novidade para quem estuda em profundidade esse assunto, e eu trato disso no meu livro também, tá bom? Então, feita a introdução sobre quem é Tiago, a parte mais importante eu vou colocar para vocês. Tiago, na verdade, ele foi o primeiro líder
dos nazarenos, que se traduziu como nazarenos, que de fato o termo correto é netzarim. Eu falo sobre isso no meu livro também, dedicando especial atenção aos ensinos e aos estudos dos netzarim que se perpetuam até hoje, lá em Israel. Está no livro também. É isso, pessoal. Beijo grande, excelente semana, final de semana para você, sua família, seus entes queridos, para todos. E vamos aproveitar aqui e valorizar um dos poucos que faz aquilo que Tiago diz, onde Tiago diz que a fé sem obras é morta, a esse senhor, a esse padre católico, que eu respeito muito pelo trabalho que ele executa em São Paulo, e ao invés de partir para algo diferente, vamos verificar nas Escrituras o quão correto ele é e está dentro da palavra do Eterno. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau.